Você que é servidor público do município de Toledo, Paraná, conhece o estatuto do município? Ou você que pretende fazer algum concurso para o município de Toledo, Paraná, sabe o que a banca pode vir a cobrar sobre essas atividades funcionais do servidor? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sistina e neste vídeo vamos desvendar o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Toledo, a Lei 1822 de 99, de um jeito simples e direto. Nós vamos abordar esta aula com módulos. O primeiro módulo é sobre o regime jurídico do servidor. Vamos abordar alguns assuntos iniciais para você ter a compreensão do todo da nossa legislação. O que é o serviço público municipal? O serviço público municipal é toda atividade realizada pela prefeitura para atender às necessidades da população de Toledo. E quem faz esse serviço acontecer são os servidores. Por exemplo, na saúde, com a UPA, os postos de saúde, na educação, com as escolas, os CMEIs, com a limpeza urbana, obras de manutenção, atendimento ao cidadão em diversos locais de atendimento da prefeitura, fiscalização em geral. O serviço público tem o dever, entre eles, de obedecer aos princípios da Constituição, o LIMP. O serviço público como um todo tem o dever de agir sobre a égide dos princípios da LIMP. Legalidade. O que é a legalidade? O serviço só pode fazer o que a lei expressamente permite. Impessoalidade. Deve tratar todos os cidadãos de forma igualitária, sem favorecimento ou perseguições. Moralidade. A conduta deve ser ética e honesta. Publicidade. Os atos administrativos devem ser transparentes, salvo exceções de sigilo, lógico. E a eficiência deve prestar um serviço de qualidade, presteza e economicidade. O segundo tópico, dever de executar as atribuições com qualidade. Este pilar se desdobra nos deveres específicos que o servidor deve cumprir, de acordo com o artigo 123 da Lei 1822 de 99, que são cumprir e fazer cumprir a lei. O serviço tem o dever de garantir que todas as leis e regulamentos sejam aplicados corretamente, executar as atribuições do cargo com zelo. O serviço deve ser prestado com dedicação e cuidado, garantindo que o cidadão receba o que lhe é de direito. Isso independente da secretaria que você trabalha, ou você pretende trabalhar, se é no prédio de administração geral, se é na educação, se é na assistência social, na saúde, enfim, deve-se seguir todas essas regras. Tratar o público com urbanidade. O atendimento deve ser cortês, respeitoso, cumprindo o dever de dignidade no trato com o cidadão. Também deve-se ter a continuidade do serviço público. O serviço público deve ser contínuo e ininterrupto, independente de mudanças políticas ou econômicas. E é o servidor que garante essa estabilidade. E por que existe um Estatuto do Servidor? Você sabe dizer? O Estatuto existe para proteger o servidor e, ao mesmo tempo, proteger a população, além de organizar o funcionamento da administração pública, garantir direitos aos servidores, estabelecer deveres e limites, proteger o interesse público, evitar abusos tanto do servidor quanto da administração. Quando o servidor atende um cidadão, ele não está agindo em nome próprio, mas no nome do município de Toledo. O servidor, ele representa o município. Cada atitude desse servidor reflete na imagem da prefeitura. O servidor trabalha para o interesse coletivo e não pessoal. O servidor, ele é guardião do dinheiro público. Em sua função, está lidando com recursos que vieram dos impostos da população. Portanto, o papel dele é de zelo e eficiência na aplicação desses recursos. O servidor
deve buscar a solução mais eficiente, transparente e legal para o problema que lhe é apresentado. O servidor também só pode fazer o que a lei explicitamente permite. A restrição é a regra. Se não houver previsão legal, o ato é ilegal. Então, a gente vê que o servidor tem vários deveres para estar cumprindo quanto o cargo no serviço público do município. O interesse público se sobrepõe ao interesse privado, que é o interesse pessoal do servidor, de amigos, familiares ou grupos específicos. Por exemplo, se um servidor que segue o rito legal para uma licitação, garantindo o melhor preço e serviço para o município, está atuando no interesse público. Mas se esse mesmo servidor agiliza um alvará para o conhecido, ignorando a fila de espera de outros munícipes, está agindo com interesse privado. E também, né, está burlando lá o LIMP, que são os princípios da administração, na questão da impessoalidade. Nesse caso, o servidor está agindo com pessoalidade. O servidor tem muitos deveres, né? Não é só direito que nós temos bastantes deveres também. Atender com respeito, imparcialidade, cumprir a lei, agir com ética, proteger o interesse público, usar bem os recursos públicos. Recursos públicos, mas são nossos, né? A gente paga bastante imposto, então é nosso o recurso público, a gente tem o dever de estar cuidando. O servidor, quando entra no serviço público, que recebe o material de trabalho, seja computador, cadeira, ele tem o dever de estar cuidando também desse material. É importante ter essa responsabilidade porque uma atitude errada compromete a imagem de toda a administração. Quando um servidor erra, a população não diz que aquele servidor errou. A população diz que a prefeitura errou. Me diz se não é verdade isso. Outro tópico que nós vamos abordar sobre o estatuto, para a gente ter uma compreensão logo mais das funções, dos nossos direitos, é sobre o regime jurídico. O regime jurídico ele é sustentado por uma hierarquia de normas onde a Lei de Toledo não pode contrariar uma lei superior, que é a Constituição Federal. O regime jurídico não é uma sugestão, ele é uma obrigação legal para o servidor e para a administração. Regime jurídico ele não é opcional, não é uma escolha do servidor, não depende da vontade do gestor, é obrigatório e vale para todos. O regime jurídico ele é um conjunto de regras legais que regulam a vida funcional do servidor público. Que tipos de regras? Por exemplo, como o servidor entra no serviço público, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que é proibido, quais as penalidades, como funciona a relação com a administração. Todos esses quesitos fazem parte do regime jurídico, é esse conjunto de normas que aborda todos esses assuntos. Iremos abordar mais adiante esses assuntos, tá? Então, eu vou estar detalhando melhor para vocês as proibições, os direitos, deveres, penalidades, os benefícios do servidor público do município de Toledo. No município de Toledo, o regime jurídico dos servidores é o nosso estatuto, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Municipal 1822 de 99. Essa é a principal referência do servidor. Outras leis e regulamentos complementam, mas não substituem o estatuto. Sempre que surgir alguma dúvida sobre direitos, deveres, penalidades e obrigações, o primeiro lugar para consultar é o nosso Estatuto do Servidor.